Bom dia, professor, tudo Bom bem? dia, como vão vocês? Tudo bem? Bom dia, Tudo professor. bem. Muito bem-vindo. Só apresentando mais uma vez, ele já costuma frequentar aqui, o professor doutor Francisco Carlos Teixeira da Silva, que é doutor em História Social pela Universidade de Berlim, pós-doutor pela Universidade Técnica de Berlim, professor titular também, foi professor titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, quando eu estudava lá. Então, muito prazer de vê-lo aqui de novo. Bom, professor, eu estou relatando aqui a última bate-boca entre governo do Estado e juizado de infância e adolescência, que a juíza impediu que as operações da Polícia Militar levassem para a delegacia jovens e adolescentes que não fossem pegos em flagrante. E o Tribunal de Justiça modificou a decisão da juíza. Agora, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, no dia 20, anteontem, em 13 defensores entraram com uma reclamação, porque eles alegam que esta decisão do presidente do tribunal fere decisões do Supremo Tribunal Federal, que proíbe esse tipo de coisa. Então, ontem já chegou esta reclamação, chegou uma reclamação de um movimento dos representantes dos conselhos tutelares, que é o Carlos Nicodemos, que esteve aqui com a gente na segunda-feira, ou na quarta, não me lembro qual foi o dia que ele veio. E agora eu soube que o PSOL está entrando também com uma reclamação no Supremo. O ministro Barroso, presidente, já pediu para que o juizado, o tribunal, se manifeste. Eu queria saber como é que o senhor está vendo essa confusão toda no Rio de Janeiro, que o senhor diz que o fascismo se verifica nessa questão da segurança pública do Rio. Eu acrescentaria um outro elemento, que é a legislação que está sendo feita nesse momento pelo prefeito da cidade, não o governador Cláudio Castro, mas o prefeito Eduardo Paes, para o recolhimento automático e sem permissão pessoal, sem autorização pessoal, de todos aqueles que sejam considerados moradores de rua e em estado de dependência química, né? O que fere profundamente a Constituição, os direitos individuais, os direitos civis das pessoas. Então, o que a gente está vendo nesse momento é uma organização por parte da Prefeitura e do Estado do Rio de Janeiro no sentido, né, de aprofundar a repressão, aprofundar, né, o desenho da culpabilidade daqueles que são considerados, né, inimigos sociais, inimigos internos, antissociais, nesse sentido, né? Isso se explica e é muito claro no sentido de se estar navegando na onda das últimas pesquisas de opinião, que estabelecem que a primeira preocupação do brasileiro, e particularmente no Rio de Janeiro, é a segurança pública. A segurança pública está 20 pontos acima de problemas de moradia, de educação, de saúde, né, que são os problemas reais que afligem o país. É interessante notar, inclusive para aqueles que não são do Rio de Janeiro, que o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não está entre aquelas mais violentas do Brasil. O número de homicídios por cada 100 mil habitantes, que é a medida que nós utilizamos, é muito superior na Bahia, é muito superior no Ceará, é muito superior no Pará, é muito superior no Rio Grande do Norte do que no Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro tem sido utilizado pela extrema-direita, pelo bolsonarismo, como uma arma para tentar mostrar que sem uma brutal repressão, sem a potencialização
dos meios de repressão e de uma legislação que é uma legislação de exceção. Não se consegue combater a violência. Então, você não tem um plano de segurança. Até 15 dias atrás, o Rio de Janeiro sequer tinha um secretário estadual de segurança, né? Mas você tem medidas de exceção que apanham determinados tipos sociais, pobres, negros, né? Periféricos, e se dirige a eles imediatamente como sendo a fonte do risco social. Marcelo e professor, me chamou a atenção, né, duas coisas. Uma, o senhor falar, vem sendo utilizada. Me lembro que essa manipulação também política, dessa questão da violência, é desde a época, por exemplo, da Benedita, né, governadora, quando a questão dos arrastões, que a Globo utilizou isso de uma maneira assim, violenta contra ela, né? Então, assim, vem sendo utilizada, mas já há muito tempo. Né? E a outra coisa que me chamou a atenção na sua fala, o senhor falar, a Bahia, por exemplo, é muito mais violenta. A Bahia, governada por um governo progressista já há bastante tempo. Quer dizer, então a esquerda, pelo que me parece, ainda não acertou a questão de um projeto que seja eficiente para a segurança pública. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor acha que a esquerda, que o campo progressista pode fazer em relação a isso? Porque até agora, me parece, com todas, inclusive, as medidas que foram tomadas aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo pelo ministro Flávio Dino, essa questão ainda não é resolvida pela esquerda e a extrema-direita só ganha com isso a partir da sua própria fala mesmo. Daphne, deixa eu te dizer, você tocou no ponto central, você colocou o ponto central. Nós temos dois problemas aqui. Em primeiro lugar, levando em consideração isso que foi dito antes, que está havendo uma longa manipulação da questão da segurança pública como pauta da extrema-direita, eu diria, foi essa pauta que foi utilizada contra o Brizola aqui no Rio de Janeiro. Quando o Brizola proibiu, o boot da polícia militar nas portas das comunidades populares, ele foi acusado de ser conivente com crime, inclusive com tráfico internacional. A campanha foi terrível. O governo Moreira Franco ganha as eleições aqui com uma coisa esdrúxula, chamada Direitos Humanos das Vítimas, para tentar deter o processo de controle das PMs, que no Brasil inteiro são organizações autônomas, não prestam conta a ninguém, não obedecem ordens e tem em cada batalhão uma estrutura própria e autônoma de política de segurança. Mas eu tenho dois pontos aqui. Em primeiro lugar, isso que você falou, a relação entre governos progressistas e plano de segurança nacional, plano de segurança cidadã. Isso parece que não funciona na cabeça das pessoas, em governos progressistas. As pessoas acham que segurança cidadã é igual a direitos humanos e que tem que falar em direitos humanos em vez de falar em segurança. O que é aproveitado e apropriado pela extrema-direita para dizer que os progressistas defendem bandido. Na verdade, a pauta de direitos humanos não pertence a um ministério, nem pertence a um indivíduo no governo. A pauta de direitos humanos, ela é transversal a todos os atos de governo. Direitos humanos estão no transporte público. Quando você vê pessoas no Rio de Janeiro que ficam 3 horas para chegar ao seu trabalho e voltar para casa. Viajam em pé, mulheres que são abusadas dentro de trens, ônibus, etc., numa extrema violência que existe aí. Direitos humanos existem quando você não tem uma casa, quando você não tem água na sua moradia, quando você não tem esgoto na sua moradia. Direitos humanos existe numa escola que reprova crianças das periferias e das áreas pobres. Direitos humanos é transversal a todo o governo, não é uma coisa de só ser levantada na hora da questão da segurança.
E é direito humano também que qualquer um, seja ele o dono do botequim na esquina, seja eu, seja você, possa andar pelas ruas do Rio de Janeiro, ou de Salvador, ou de Fortaleza, sem ser saqueado ou sua vida ser colocada em risco. Para isso, é preciso refundar as polícias no Rio de Janeiro, né? E no Brasil todo, inclusive a formação deles, a seleção e protocolos muito claros. Quer dizer, estamos, nesse momento, embananados na questão das câmaras, do uso das câmaras, né, em uniforme, e não saímos desse embananamento, né, inclusive com medidas de fraude. O outro ponto fundamental é que o governo Lula, infelizmente, ele está sinalizando de forma contraditória na área de segurança. Não apresentou um plano de segurança cidadã nacional, mas recorreu, infelizmente, à GLO. Voltou ao artigo 142, que nós sabemos que é a fonte onde se bebe todo o golpismo, e que depois do 8 de janeiro havia um consenso de que isso deveria ser mudado, deveria se ir a uma nova redação do 142, que o 142 não é um mecanismo de segurança cidadã, de política de segurança cidadã, e o governo foi e voltou e aplicou, né, a GLO com recurso às Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica, reafirmando a tutela de que, reafirmando a doutrina da tutela militar sobre a República, de que não há meios do governo fazer segurança pública sem chamar os militares. Então, na verdade, a gente tem, de um lado, uma derrapagem em direção a confundir segurança, política de segurança, com direitos humanos e colocar direitos humanos na mão de uma pessoa, por sinal, uma pessoa que não vem ao Rio de Janeiro, que não visita, não critica, não fala nada sobre a matança que ocorre no Rio de Janeiro. E, de outro lado, a ideia, né, reafirmada depois do 8 de janeiro, de que a gente precisa dos militares para fazer segurança cidadã. Mas, professor, o governo usou a GLO de forma pontual, em situações específicas, aeroporto e porto, aonde Marinha e Aeronáutica já tem atuação definida. Há uma diferença. Não? Estamos vendo aqui na rua do Rio de Janeiro tropas de Forças Armadas andando pela cidade, né? Estamos, quem precisa ir à rodoviária, aeroporto, a coisa está encontrando com essas tropas, e o sentido político dele, Marcelo, é muito ruim, porque reafirma isso. Se nós temos um problema real, quem cuida de fronteiras e de segurança em fronteira é a Polícia Federal. Essa é a função dela. Tá? Nós abrimos mão de um trabalho de cooperação intensa entre a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar, né? E estabelecemos novamente, né, os militares fazendo segurança nesse sentido. Né? Nós temos que ter clareza quais são as funções dos militares. Se toda hora a gente chamar os militares para fazer elementos que não são sua função, tanto não é a sua função que tem que servir o artigo 142 da Constituição, então estamos confirmando a tutela militar sobre a República. Perfeito. Bom, Marcelo, está na hora de encerrar, não é isso? Já passou, a gente já passou uns minutinhos. Mas eu queria, antes de você passar a palavra para você encerrar, só agradecer aqui os nossos internautas. O Cláudio Alves, a polícia mata mais em uns estados que em outros. O Anselmo, Marcelo, estou contigo, mas a decisão do STF não é lei. Se não há súmula vinculante, temos que melhorar o argumento. E agradecer a Cláudia Finco, Brasil 247, excelente meio de comunicação, notícias reais, jornalistas competentes. Marcelo, então vamos... Eu só queria encerrar isso, professor, questionando algo que muitos dos nossos telenautas questionam.
Assim como a gente tem que respeitar o direito do adolescente, da criança, de circularem, sem que sejam apreendidos ou presos preventivamente, como evitar esses arrastões e esses movimentos coletivos de jovens, às vezes balbúrdia, que acabam virando violência? Como fazer isso? A polícia já deveria... Isso não é um fato novo, como eu disse aqui. Em 92, eu, como repórter da Veja, já cobria isso. Então, ao longo desses 30 e poucos anos, nada foi feito. Não se descobriu uma maneira de lidar com isso. Eu quero pedir desculpa porque eu errei o horário, eu estava pensando que era 8h30, né, e me atrasei nesse processo. Peço desculpa a todos. Eu gostaria de encerrar com uma experiência que eu tenho visto aqui, na minha rua, aqui nas zonas mais nobres do Rio de Janeiro, que é parar ônibus que vem da periferia do Rio de Janeiro, sábado e domingo, né, em direção às praias, e descer a garotada toda. Evidentemente, você coloca 30, 40 garotos e garotas dentro de um ônibus para ir à praia, né, eles cantam, eles fazem bagunça, eles gritam, né, eles fazem tudo isso que os jovens fazem. Inclusive, muito menos, por exemplo, que os jovens alemães fazem num sábado ou domingo, quando se quebram garrafas, quando se incendeiam lixeiras, se fazem atos de verdadeiro barbarismo em cidades como Berlim ou Hamburgo, né? E é contra esses que está sendo dirigido esse processo. Eu não tenho visto, nas praias do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, por onde eu ando, eu não tenho visto arrastão, mas tenho visto blitzes selvagens contra o transporte de jovens, né? Que é um transporte caro, longo, que dura uma imensidão e que não há nenhuma outra forma de lazer para os jovens. Precisamos criar formas de lazer para os jovens, inclusive porque no Rio de Janeiro ou vai ter, né, a polícia ou vai ter a igreja, né? É isso que está se configurando hoje no Rio de Janeiro. Professor, queria deixar aqui o convite para o senhor voltar com mais calma um outro dia. Realmente, hoje, infelizmente, a gente avançou muito aqui no tempo. Marcelo, obrigada. Obrigada, professor. Foi ótima a análise, mas, infelizmente, o tempo acabou. Obrigado, professor. Obrigado, bom Natal para o senhor. Daphne, até daqui a pouco, que a gente ainda se encontra hoje no nosso Natal. Depois, à noite, eu vou lá no Aroeira também, no Natal do Aroeira, lá na Capitu, em Laranjeiras. E um bom Natal para toda a comunidade do 247 do Bom Dia, que eu não vou ver mais. Grande abraço a todos. Obrigada. Bom Natal, professor. Bom Natal.